A gente já está de volta, foi rapidinho o nosso intervalo. Hoje a gente está discutindo sobre o universo dos introvertidos e dos extrovertidos. E aí a gente quer a sua participação. facebook.com/seuprograma, Twitter é o @seuprograma, tá bom? Quem é que leva melhor, o introvertido ou o extrovertido? Eu tenho uma pesquisa aqui, olha, os cérebros o cérebro do extrovertido e dos introvertidos, eles reagem de formas muito diferentes a certas experiências. Segundo um estudo feito pela Cornell University, os cientistas afirmam que os extrovertidos têm uma gratificação instantânea, enquanto os introvertidos ficam estressados com uma estimulação excessiva. E aí, um outro estudo que foi publicado pela Forbes, realizado por uma professora da Universidade de Los Angeles, afirma que os introvertidos estão se destacando no mercado corporativo, pois são mais motivados a trabalhar duro por sua equipe. Já os extrovertidos tendem a não ajudar ou contribuem pouco com o trabalho em equipe. E aí, várias participações chegando, várias pessoas contribuindo aí para a nossa conversa. A Rosângela Melo Ferreira: o extrovertido é que leva melhor, mas não é questão de se dar melhor, e sim de se comunicar. Olhar as coisas sem empecilho de vergonha, perguntar sem ter dúvida, responder se souber e correr atrás se é o que o coração deseja. O Marcelo Maia usa uma expressão interessante: prego que se destaca, leva martelada. Quando se obtém resultados favoráveis, os dois temperamentos são bons, mas prevalece o extrovertido. Eu achei interessante, Priscila, essa pesquisa publicada pela Forbes, dizendo que o introvertido tem conseguido ganhar mais espaço no mercado de trabalho. Sim. É um preconceito que as pessoas tinham de que o extrovertido vende seu peixe, a pessoa que é quietinha parece que não tem o mesmo conteúdo do extrovertido. Isso tem mudado? Tem mudado, porque eu acredito que o introvertido, ele tem essa facilidade no foco no trabalho. Então ele senta ali e ele vai, leva afinco aquilo, enquanto que às vezes o extrovertido, justamente, ele se fica um pouco desfocado em conversando com as pessoas, se relacionando. O relacionamento, ele é muito importante para criar redes, né? E até você conseguir coisas, resultados mesmo no seu trabalho. Mas às vezes a pessoa precisa ter aquele foco, ela precisa de se debruçar. E aí o introvertido, ele tem mais facilidade. Acho que de criar, enfim. E eu acho que o extrovertido, a tendência é essa, que ele fique meio perdido. E ele tem, às vezes, também essa tendência de se abrir também. Vamos conversar, vamos falar, vai numa área. Às vezes ele vai fazer alguma coisa, acaba fazendo outra, perde tempo falando com todo mundo e não chega onde ele quer chegar. E eu acho que o introvertido, ele tem mais foco no que ele quer fazer. Geralmente são pessoas mais objetivas. Até a gente pensa, com relação a essa questão profissional, né, de que o líder é o extrovertido. A pessoa extrovertida, porque ela é assertiva, ela fala, ela faz acontecer. E algumas pesquisas também têm mostrado que o introvertido, ele pode ser um bom líder, por causa da capacidade dele de raciocínio, uma boa capacidade de raciocínio e, por incrível que pareça, de trabalhar em equipe. Porque, às vezes, algumas pessoas extrovertidas, quando trabalham em equipe, elas querem colocar a opinião, né? Elas têm dificuldade de ouvir o outro, porque elas falam são comunicativas. E o introvertido, ele sabe ouvir, ele, por não ser tão emocional, vamos dizer assim, ele raciocina melhor, então ele pensa, ele coloca a opinião dele, né? Ou seja, o trabalho em equipe com o introvertido também ele tem mostrado bons resultados. Então você vê que no ambiente corporativo, né, a gente realmente pensa na questão do extrovertido ser muito mais bem-sucedido, mas o introvertido, ele tem tido sua... Agora, tem níveis também, né, Thaís? Então, alguém é extremamente extrovertido, outro extremamente introvertido. Agora, algumas pessoas, elas ficam no meio dessa escala também, né? Não são tão opostas. Até é uma palavra que a gente ouve pouco, mas é o ambivertido. Existe o ambivertido. Existe. Dependendo da situação, ela consegue ser ou extrovertida ou introvertida. São pessoas que realmente você pergunta para ela o que você é, elas... tem dificuldade mesmo de responder, porque elas se encaixam, elas conseguem se encaixar com uma maior facilidade
nas duas situações. Eu, quando peguei a pauta desse programa, eu fiquei com dificuldade de responder também. Eu fiquei pensando, eu acho que eu devo ter um nível de bipolaridade. Mas então é outra coisa. Porque assim, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa introvertida apresentando um programa de televisão aqui e tal, né? Acho que não. Não tem condição. Mas em muitos momentos eu sou uma pessoa introvertida. Naquela situação que eu abri o programa, por exemplo, falando da grande festa e tal, eu sou o primeiro que fico lá tentando no cantinho nem ser muito notado. Então, acho que determinada situação te leva a ser introvertido, determinada situação te leva a ser extrovertido quando você tem essa possibilidade, né? É verdade, mas de fato algumas pessoas elas são bem direcionadas para um perfil, né? O que diz que uma pessoa é extrovertida ou introvertida, por que ela é assim? São 3 fatores, basicamente, né? O fator genético, a predisposição genética. O segundo fator é a sensibilidade pessoal, cada pessoa nasce com uma sensibilidade diferente. E o terceiro fator é o que é aprendido, né? No ambiente cultural, familiar, cultural, né? Com quem ela lida desde criancinha. Isso vai fazer com que ela caminhe para o lado da extroversão da introversão. A gente está falando muito sobre o ambiente profissional e a gente vai continuar falando sobre isso. Só tenho 2 perguntas, Thaís, para falar, para te fazer sobre o ambiente pessoal ainda. Você acha que é saudável a gente procurar, por exemplo, o extrovertido procurar uma pessoa introvertida e vice-versa? Eles se completam? Você sabe que eu pesquisei sobre isso um tempo atrás, quando eu estava fazendo um trabalho, e a gente ouve muito que os opostos se atraem, né? Na verdade, muitas pesquisas mostraram que os semelhantes se complementam. Não, são os que mais se complementam, assim, mas no sentido de que eles são os que mais têm um nível de casamento, de felicidade dentro de um casamento, falando do aspecto matrimonial, sustentável, duradouro. Do que os tão diferentes, né? Tão diferentes. Que pode gerar mais conflito, se você parar pra pensar. Né? Só que realmente a gente vê, eu tenho contato com alguns casais de amigos e casais casados que eles são bem opostos e eles realmente também se complementam. Agora, eu acho que entra aí nessa questão da convivência, boa convivência, a flexibilidade dos dois. De influenciar o outro, né? Porque eu acho que são 2 fatores. A flexibilidade, né, de você ter a sua individualidade, mas também respeitar do outro, então entrar em um acordo, né? E a questão de entender o outro. Né? Porque, por exemplo, um extrovertido lidando com o introvertido. O extrovertido, em um momento ali de discussão, vai querer que o outro fale sobre o que ele está pensando. E o outro, às vezes, vai precisar de um tempo para pensar, para raciocinar, para elaborar. Direito ao silêncio, né? Então, quando eles se entendem, né, entendem a estrutura de funcionamento do outro, a convivência é melhor. E se for uma mulher extrovertida e um homem introvertido, então aí... porque o homem já tem a tendência de ser mais fechado, né? É verdade. A outra pergunta é o seguinte, mães, pais dos introvertidos, eles devem incentivar uma possível extroversão ou deve cultivar o filho do jeito que ele é ali? Bem introvertido. Olha, é muito importante que os pais respeitem e tentem identificar realmente desde pequenos qual é a linha de personalidade do filho. Porque o que a gente vê realmente, o que é mais comum, são os pais que ficam com muito medo ou preocupados quando o filho é introvertido, né? Porque pensam, olha, meu filho tem algum problema, ele gosta de ficar sozinho. É claro que nem todas as pessoas introvertidas são tímidas, né? E é a timidez que, às vezes, em algum grau maior, faz com que a pessoa sofra muito socialmente, né? E pessoalmente também. Agora, nem todos os introvertidos são tímidos, né? Tem pessoas que são introvertidas, que têm o prazer ali em fazer algumas atividades mais consigo mesmas, né? Do que ao contrário. Então, quando os pais percebem que a criança tem uma introversão
ela é naturalmente mais introvertida, mas ela não tem um problema social com os amigos. Ela tem 1 ou 2, não tem 7. Amigos, mas tem amigos. Né? Às vezes tem 1 ou 2 que são amigos mesmo, Exatamente, né? tem uma vida social, tem um relacionamento. Agora, eu acho interessante também, assim, a questão cultural, né? Porque eu acho que o brasileiro é muito extrovertido, ele é muito aberto, então ele se relaciona e que recebe muito bem as pessoas de fora. E eu acho que talvez tenha essa questão de se exigir que todo mundo seja extrovertido pela nossa cultura mesmo. Então, é o que ela falou. Aí a criança tá mais quietinha na dela, lendo um livro, sozinha. Nossa, será que meu filho tem algum problema? Não, é simplesmente o jeito dele. Eu acho que às vezes também as pessoas, que nem ela falou, né, de ser extrovertido e introvertido ao mesmo tempo. A influência do meio que a gente tá. E às vezes eu acho que até a empresa, a cultura da empresa, dependendo como é a cultura da empresa, ela pode ter essa influência. Se eu tô numa empresa que as pessoas, a cultura é de extroversão, ou o CEO é muito aberto e comunicativo, ou se não eu estou numa empresa alemã que as pessoas são fechadas, são mais quietas na delas, não tem muito contato, eu posso também me tornar mais introvertida para me adaptar àquela situação, né? Agora, eu acho que assim, se fala muito, vamos ser extrovertida, é muito valorizado, mas o extrovertido em excesso, ele também tem uma série de prejuízos. De prejuízos. Né? Até, Wagner, eu queria só para fechar esse assunto, falar do porquê que os pais devem respeitar. Né? É porque se a criança percebe que o jeito dela ser introvertida, no caso, desde pequena, é inadequada, a tendência é que essa criança cresça insegura, se sentindo inadequada. E Muito não tem interessante. problema em a pessoa ser introvertida, mas se as pessoas que estão ao redor, e principalmente os pais que são os modelos, né, fazem com que ela perceba que esse comportamento é inadequado, ela vai se sentir inadequada para o resto da vida, assim, até que ela perceba que isso não é uma inadequação. Gente, olha, somos pessoas diferentes e a gente tem que lidar com essas diferenças, a gente tem que admirar a diferença, inclusive. A gente vai para o intervalo, rapidinho de novo, a gente volta já conversando mais sobre o mundo dos introvertidos e dos extrovertidos. Não sai daí.